Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. O nosso entrevistado de hoje é o Gustavo Siqueira, presidente do PSTU. E eu vou, dando sequência com você, Gustavo, te fazer uma outra pergunta de suma importância. A prefeita de Campos conseguiu aprovar na Câmara um aumento de R$100 para R$200 do cheque cidadão, partindo do princípio de uma política de contenção de pobreza dentro do município. Mas isso faz com que gere uma série de especulações, inclusive especulações político-partidárias. A sua visão como presidente partidário, você é a favor, você é contra desses projetos sociais de contenção de pobreza e qual a influência que ele pode vir a ter em um processo eleitoral? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender as raízes e a origem, né, dessa pobreza que aflige não só a cidade de Campos, mas a maioria das cidades brasileiras. A situação de pobreza que parte da população é submetida é um fato generalizado, né, nas principais cidades do país. Óbvio que medidas que inicialmente tentam combater essa situação, elas têm que ser tomadas, né? Agora, a gente precisa entender como elas são tomadas, por que elas são tomadas e se realmente essas medidas resolvem de fato o problema da pobreza ou são meras políticas assistencialistas que visam capitalizar politicamente, né, votos para uma eleição. Então, quer dizer, combater a pobreza é ir no centro da questão, né? Precisamos gerar emprego, precisamos, né, para gerar emprego, ter um plano, né, que efetivamente combata outros problemas, como a questão da saúde. Precisamos ter um plano que construa hospitais, temos que ter um plano que construa creches, faltam muitas creches na cidade de Campos, né, Cláudio? Então, quer dizer, combater a pobreza, né, não adianta apenas medidas assistencialistas. É a pobreza, né? Somente a pobreza em si, né? Exatamente, você precisa ir na raiz dela, você precisa, para acabar a pobreza, nós precisamos gerar emprego. Né? Você acaba com a pobreza, de fato, gerando emprego, dando salário, né? Criando as condições para que as pessoas, né, saiam dessa condição de pobreza. Por exemplo, né, o governo federal hoje fala que está surgindo uma nova classe média no país. Né? E essa classe média é sustentada a partir, né, de um índice de aumento no trabalho formal e dos postos de trabalho. Mas aonde estão esses postos de trabalho? Estão majoritariamente naquela faixa de pessoas que ganham de 1 a 1,5 salário mínimo. Que classe média é essa que ganha 1 ou 1 salário mínimo e meio? Uma subclasse dentro de uma classe bem baixa, né? Então, quer dizer, não se ataca de fato o problema da pobreza, porque o que acontece? Aumentam os empregos nessa faixa, mas os empregos, né, os postos de trabalho com salários mais bem pagos, que tinham, né, mais especialização, esses vêm se precarizando e diminuíram significativamente. Então a nossa cidade ela também sofre um reflexo, né, da política macro do nosso país, em que há de fato uma diminuição dos postos de trabalho, né, com maior remuneração e um aumento, né, de postos de trabalho mal remunerados. Então, o que nós vemos aí em muitos lugares é que alguns políticos se utilizam, né, dessa pobreza. Você já deve ter ouvido falar, né, da indústria da seca no Nordeste, que, né, nos livros didáticos aparece constantemente. Então, são formas, são políticas assistencialistas, né? Então, o cheque cidadão, ao invés de nós pensarmos em cheque cidadão, a nossa cidade que carece tanto, né, de infraestrutura, nós temos um centro extremamente exprimido, o trânsito é muito caótico, não há um suporte da demanda. Mas então, a política assistencial em si, você é favorável a esses projetos sociais? Nesse momento, né? No momento inicial, no momento inicial, né? Como mas se trabalhasse outro espaço para a pessoa não ficar eternização no projeto. Como uma medida emergencial, os projetos, né, são necessários. O problema é que eles não são tratados como projetos emergenciais. São programas que ficam, né, sustentando, né, os mandatos, né, e as reeleições futuras daqueles políticos que desenvolvem esses programas, né, e que vem nele um ótimo feedback, né, eleitoral. Então esse é o grande problema, né? É necessário como medida emergencial. O problema é que no Brasil, em Campos, na grande maioria das cidades, eles não são vistos dessa maneira, como como captação de sufrágio. Exatamente. Gustavo, outra questão importante também, nós estamos acompanhando pela televisão, a efetivação, pelo menos até o momento, da ação penal 470, intitulada de mensalão,
e de forma efetiva a gente tem visto aí algumas pessoas, a princípio, iniciando o cumprimento de suas penas e dentre delas pessoas com histórico político bem relevante dentro do cenário nacional. A partir desse momento, nós podemos dizer que as eleições gerais do ano que vem, pelo menos, nós vamos ter um pensamento um pouco diferente do que a gente tem hoje, do que é uma política sem impunidade? Bom, Cláudio, eu acho que antes da gente entrar nesse ponto específico que você falou, a gente tem que dar uma contextualizada, né? Que significa o quê? O nosso país ele vive um momento político diferente, né? O Brasil é outro depois de junho. Houve uma mudança, né, no pensamento, na conjuntura e na situação política do país. Ou seja, com as manifestações multitudinárias que aconteceram em junho, a população brasileira começou a discutir política, começou a pensar politicamente e cobrar algumas coisas, né? Quem esteve nas ruas em junho, aqui em Campos, no Rio de Janeiro, nas diversas cidades, viu vários cartazes, né? Chega de corrupção, da Copa abrimos mão, queremos mais dinheiro para a saúde, para a educação. Então, isso reflete uma mudança na consciência da população, né? E faz com que os governos, de alguma maneira, mostrem um certo receio de como lidar com essas cobranças, né? A gente precisa lembrar que o Partido dos Trabalhadores era o partido, né, que levou várias pessoas, milhares de pessoas às ruas no episódio das diretas já, no episódio do Fora Collor. E essas pessoas que saíram em junho, por ser uma nova geração, só conheciam o PT e a CUT, né, como dirigentes, como governo, né, e como central chapa branca. Então, houve uma indignação, né, muito grande que refletia um certo um sentimento antipartido, né? E esse sentimento antipartido tem uma ligação direta com o papel que o PT vinha cumprindo, desde o episódio do Mensalão, mas também com a forma de conduzir a política. Então, o que nós observamos a partir daí? Observamos que essa insatisfação ela foi ganhando mais forma a partir de junho. Tivemos ensaios de greve geral no dia 11 de julho, tivemos uma grande manifestação aqui em Campos, mas que foi nacional, né, no dia 30 de agosto. Em outubro, vimos os professores da rede municipal do Rio de Janeiro fazerem uma heróica greve. E o governo precisa dar resposta a isso tudo. A essa insatisfação que vem das ruas, é preciso, né, sair do comodismo. Sair do comodismo. Então, é uma forma, né, de tentar responder essa situação. Olha, nós aqui, né, estamos cortando a própria carne. Agora, vamos perguntar, né, eles vão para celas comuns? Qual é o tipo de prisão que eles têm? Eles vão ter os bens confiscados, os bens que eles obtiveram a partir dos episódios de corrupção? E aí nós também precisamos devolver o dinheiro, né? Exatamente, confiscar os bens deles. Agora deixa eu te falar. Só para encerrar, que a gente também precisa lembrar aqui que não é só o PT. O PSDB, sim, né, também está envolvido. Mensalão Mineiro, que agora começou já a se aparecer. O problema também do metrô de São Paulo. Sim. Né? Então também não é não vamos aqui também dizer que o PT é o único corrupto, não. Né? Os partidos tradicionais que já estiveram no governo, né, têm deixado cair a sua máscara, né, para quem eles realmente E mais governam. do que partido, o sistema, né, o sistema de poder. Agora, nós falamos aí da questão das manifestações e de ela ter sido apartidária inicialmente, e isso deu uma força grande, mas não está na hora, Gustavo, de começar a surgir os representantes dessas manifestações para que ela se torne mais respeitada no sentido de ordem, no sentido de pauta, no sentido de reivindicação? Olha só, Cláudio, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que ela não foi originalmente apartidária, né? Se a gente lembrar o estopim, né, das manifestações de junho, passagem, né? Começa com a reivindicação da revogação do aumento das passagens de São Paulo. E lá você via tranquilamente, né, no movimento Passe Livre, as bandeiras do PSTU, as bandeiras do PSOL, né, porque eram os partidos que estavam comprometidos com essas lutas. Quando vieram as manifestações, que foram multitudinárias, alguns grupos, muitos deles ligados à direita e à extrema-direita, viam que daquelas manifestações, alguns grupos, né, ligados diretamente com aquelas bandeiras, poderiam se beneficiar, capitalizar politicamente. Né? Então, obviamente, o que eles pensaram?
né, vamos dar um jeito de tirar esses partidos daí. Então, no segundo momento, é que vai surgir esse sentimento apartidário. E esse sentimento apartidário, quando se tornou, né, multidões, ele tem um aspecto extremamente progressivo, que é questionar exatamente esses políticos que estão aí até hoje. Ou seja, ninguém mais confia nesses políticos. Infelizmente, a esperança que era o PT, né, deu na frustração que deu, viu-se que era mais do mesmo. Então, é extremamente positivo, né, esse sentimento antipartidário que o conjunto da população tem. Agora, é preciso que a população também avance nessa consciência, fazendo, de fato, a distinção em quais são os partidos. Separando o joio do trigo, exatamente, né? Porque alguns partidos estavam ali, e no nosso caso, inclusive, às vezes tendo que defender fisicamente nossas bandeiras, sendo hostilizados, né, em várias manifestações. Mas por quê? Porque nós sabíamos do papel consciente que nós fazíamos ali, que nós precisávamos defender nossas bandeiras nas manifestações, mas nós estamos defendendo a mesma coisa que vocês. As outras juntos, bandeiras, né, não estão aqui porque elas não defendem as mesmas coisas, elas são as causas. Nós somos o partido que estamos juntos. Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Nós assistimos pela televisão o quebra-quebra de bancos, de agências de automóveis importados, muitas coisas focadas ao sentimento de poder. Isso foi uma coincidência ou isso foi um ato isolado ou tem uma representatividade? Esse direcionamento a banco, a agências de automóveis, a símbolos de poder econômico? Bom, essa questão que você levanta, ela traz para nós uma polêmica muito dura que nós temos travado com os chamados Black Bloc, né? Um grupo de ativistas, né, que reivindicam o anarquismo e que tem métodos, né, que nós não concordamos, né? Só para dar um exemplo, uma porta de banco, uma vidraça do banco quebrada, ela resulta o quê? Né? Num trabalhador que vai ter que ir lá limpar, outro instalar. A reação em cadeia. E, de fato, o que se atingiu do capital com uma vidraça quebrada? Né? Agora, se os bancários fazem uma greve de 30 dias, como fizeram, reivindicando reajuste salarial, reivindicando condições de trabalho, né? Vamos combinar que 30 dias é um efeito enorme. Essa é a grande discussão, né? Nós achamos que os companheiros têm que estar na luta, têm que estar junto, né? Mas que têm que rever seus métodos, porque os seus métodos acabam facilitando, né, a infiltração dos chamados P2, policiais infiltrados para fazer a provocação, né? Acabam afastando, né, alguns setores, né, que não estão dispostos a enfrentar a polícia, não estão dispostos, né, a ter que respirar gás lacrimogêneo, e também a questão da depredação de equipamentos que são fundamentais, por exemplo, para os trabalhadores. Você chegar aí para o trabalho num dia de chuva, né, chegar no abrigo e o abrigo não está lá para você se proteger da chuva, né, não é uma coisa que os trabalhadores já têm que andar com o ônibus lotado. É mais um problema. É mais um problema. Então a gente quer fazer o diálogo com esses companheiros para que eles revejam esse método. Esse método, não, de fato, não atinge, né, o verdadeiro inimigo, né, que são vende matéria, mas não tem efeito prático. Exatamente. E aí eu concordo com você, entendeu? Agora, a partir de julho, agosto e em outubro, nós vimos o quê? Que é possível que a classe trabalhadora organize sua pauta, que de fato, né, os grupos ligados às centrais sindicais, né, ligadas, né, ao setor mais combativo do movimento sindical, preparar uma grande jornada de luta para 2014, a unificação das lutas do Serviço Federal, por exemplo, já viemos de uma greve em 2012 que unificou grande parte, né, mas uma luta muito dura da educação no Brasil inteiro, educação municipal, estadual e federal, para fazer esse contraponto justamente com a realização da Copa do Mundo. Temos Copa do Mundo, mas qual educação nós temos? Né? Então, 2014 promete ser um ano, né, em que teremos uma jornada muito intensa de lutas. Perfeito. Nós estamos aqui com o presidente do PSTU, Gustavo Siqueira. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta.